amores, tudo bom com vocês? E vamos fazer o nosso corte butterfly. O corte borboleta para os íntimos. Corte é o butterfly haircut. É o corte borboleta para os íntimos. Gente, olha, meu cabelo, ele tá muito parecido, tá, com o butterfly, porque eu já cortei uns meses antes, acho que uns 4, 5 meses antes, mas não é realmente o corte butterfly, tá? Foi feito um corte em camadas, né, no meu cabelo, inclusive esse corte do meu cabelo tá aqui na playlist, passo a passo também do canal, tá? Então vamos lá! Vamos lá, vamos que vamos! Vamos na área! A gente vai precisar, né, de uma escovinha para a gente desatrapalhar nosso cabelo. Já desatrapalhei ele um pouquinho, mas eu vou desatrapalhar mais ainda. Tá? Vamos precisar dessas liguinhas, né? Também um pente, tá? Também. E eu vou colocar alguns clipezinhos desse aqui, tá, gente? Porque eu vou precisar, porque a gente vai fazer, faça você mesmo, né? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Hello, hello, hello. O Tang, hello, oficial. A Rose na área, boa tarde. Boa tarde, um beijo pra você, gata. Depois eu falo com vocês, então vamos colocando logo a mão na massa. Já desatrapalhei meu cabelo, vou tirar aqui o meu. Ó, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar ele, fazer uma divisão aqui bem no meio do nariz da gente, né, no meio da testa, tá? Pra gente prender ele aqui em cima, tá? Do jeito que vocês viram aí na capa do vídeo, né? Vou fazer 2 coques, um aqui no meio da testa e o outro bem em cima da cabeça. Então, vamos medir aí 4 dedos a partir do nosso cabelo aqui, tá? Olha, 4 dedinhos. Então, vai ser mais ou menos aqui, tá? Aí, olha, essa divisão aqui, gente, ela vai dar atrás da minha orelha, tá? Mais ou menos assim, atrás da minha orelha, olha. Bom? Aí eu vou colocar esse clipezinho assim, só para prender aqui atrás, para a gente prender essa parte da frente, para não atrapalhar, tá? Mesma coisa aqui, olha. Mesma coisa aqui, aqui, mesma coisa aqui, ó. Ser atrás da orelha, olha. Tá? Mais ou menos aqui, ó. Bom? Isso aqui. Aí a gente vai colocar para trás e prender com um clipezinho aqui também, olha, para não atrapalhar esse momento aqui. Depois eu venho para gente fazer aqui, olha. E vamos puxar toda essa parte da frente que a gente acabou de partir aqui. Vamos puxar para a parte da frente dele, olha. Tá? Quem tiver cabelo cacheado, cabelo crespo, é melhor fazer, para ficar melhor, para ficar mais fácil da gente lidar, é fazer uma escova, tá? Fica melhor. Que aí é mais fácil de lidar com o cabelo, entendeu? E também, dica extra para quem tem cabelo crespo, que usa o cabelo, ou o cabelo cacheado, que usa ele assim mesmo, normalmente, no dia a dia, também colocar 2 ou 3 dedos abaixo, cortar a mais, tá? Por quê? Porque o cabelo cacheado, principalmente aqueles cachinhos bem feitinho, né? Ele vai encolher, né? Aí vai voltar ao comprimento ideal do nosso cabelo, quando a gente colocar ele, que tá na escova, né? Se tiver na escova, colocar ele bem aqui, ó, tá? Bem no meio aqui, a gente puxa bem pro meio da nossa testa aqui, ó, tá? Assim. Aí depois é só colocar aqui. Ele não vai ficar em cima, ele vai ficar bem no meio aqui da nossa testa. Essa primeira, que vai ser a parte da franja, do franjão, vai ficar tipo um franjão, sabe? O comprimento dele,
parte aqui dos lados, da franja, vai ficar todo desconectado. Esse corte, ele é feito em camadas, tá, gente? Todo em camadas. Até essa parte de trás aqui, que a gente vai pegar, vai colocar ela aqui em cima, bem no centro, bem aqui, olha, tá? Vai puxar ela toda para cima. Tá? O meu espelho aqui é a câmera, gente, é melhor. É melhor do que colocar um espelho aqui. Deixa eu puxar logo com a mão. Depois eu só vou alisando ele para ficar bem lisinho aqui para cima. Tá bom? É assim. Vamos aí, vamos fazendo. Vamos fazendo. Adoro esses cortes. Por quê? Porque o meu cabelo é muito cheio, gente. Então, eu tenho que fazer camadas nele para ele ficar menos cheio, né? Ficar mais conectado, com um balanço incrível. Bom, aí isso aqui é só para ajeitar ele mesmo para cima, para não ter... Para ficar bem lisinho. Tá todo por aqui para cima. Pronto. Ó, já tá todo aqui para cima já. Tá? Pronto. Ver se tá tudo ok aqui. Tá. Agora vem com... A gente vai prender ele aqui, bem em cima mesmo. Uma liga, a gente vai precisar de duas, né? E aí, gente, olha, não se preocupem, essa parte que a gente está fazendo agora, ela não vai perder o comprimento do cabelo, tá? O cabelo, ele não vai perder o comprimento, ele só vai ser feito, só vai ser tirado as camadas dele, entendeu? Ó, bem presinho, pronto, olha, ficou bem aqui em cima mesmo, tipo um dedo da lista onde a gente, mais ou menos um dedo da lista onde a gente passou, tá? Aqui, ó, tá? Aqui ele vai ser preso. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer para cortar aqui, depois que fez isso, a gente vai cortar o cabelo. Bom, agora o comprimento, tá? Do butterfly. Essa parte aqui vai ser toda desconectada, a franja vai ficar tipo um franjão, tipo uma franja de espardor. O resultado vai ficar um pouco abaixo da boca, tá? Esse é o comprimento, só um pouquinho abaixo, tipo um dedo abaixo da nossa boca. A gente vai cortar esse comprimento. Por isso que eu disse, olha, o meu corte está muito parecido com esse, só que faz uns 4 meses atrás que eu cortei dessa última vez, então ele já cresceu, né? Tá? A franja eu corto sempre, né? Todo mês, tá? Olha, então é isso que eu vou tirar, tá? Então, aí o pessoal que tem... Quem tem o cabelo longo, né? Fio reto, ou então o cabelo mais longo aqui na parte da frente, né? Essa parte aqui onde eu tirei, então, vai cortar aqui, tá? Então, no meu caso, eu vou cortar só um pouquinho mesmo. Um pouco abaixo da boca, olha. Bom? Mais ou menos aqui. Então, vai ser isso aqui, ó. Isso aqui. Tá? Vamos cortar. Retinho. Pronto. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Essa medida aqui, a gente vem pra frente, olha. Vou colocar aqui do lado pra vocês verem, tá? A gente vem pra frente, vai inclinar um pouco aqui, essa parte de trás, só um pouco mesmo, vai ficar assim em cima, olha, tá? Com essa parte aqui, olha. Não sei se dá pra vocês verem aí, aqui de lado, ó. Deixa eu colocar a câmera aqui em cima. Isso, vai ficar melhor, tá? Essa parte aqui, ó, para medir ele direitinho, olha. Bem aqui, a parte aqui de cima, ó. Entendeu? Ela vem para frente, olha. Essa parte aqui de trás, ela vem bem para frente aqui, ela inclina, sabe? E aí, essa parte de cima fica aqui, olha. Então, vai tirar isso aqui, olha.
Aqui, ó. Subindo mais. Aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó. Então, vai tirar mais ou menos uns 2 a 3 dedos mesmo, também daqui, ó. Bem aqui. Essa parte aqui, ó. Pronto. Isso aqui, ó. Você dá para vocês verem aí, ó. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim, ó. Mais ou menos inclinadinho aqui, não muito reto, mas também não muito baixo, né? Não muito inclinado, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Aí, o que a gente vai fazer? Vai tirar essa parte aqui da frente, ó. Deixa eu colocar meu óculos, que é melhor. É que eu não tô chegando direito. É melhor colocar o óculos. Gente, eu não enxergo mais nada assim, muito de longe, sabe? Só de. Aí sim, agora. Agora sim dá para me ver. Eu não tá chegando direito. Agora. Aqui, ó. Bom? Então, a gente vai tirar isso aqui, olha, dele. Bem aqui, ó. Tá bem aqui, essa parte aqui, olha, que eu cortei da franja, da parte dos lados, tá aqui, tá? E eu vou tirar essa parte aqui, olha. Só de cima. Então, vem aqui e corta. Tá bem aqui, olha. Tá? Só vou cortar mesmo essa parte aqui, gente, porque o meu cabelo já cortei, né, ele antes. Então, os 4 meses antes, é por isso que ele tá assim, tá? Isso aqui vai ser só o desconectado do comprimento e ponta dele, entendeu? Não vai mexer no comprimento dele, entendeu? Depois a gente quiser, se quiser, pode cortar o comprimento do cabelo. Bom, então vamos cortar. Vamos lá. Olha. A medida tá aqui, né? Como já mostrei para vocês. Olha. Bem pertinho pra gente ver. É só meter a tesoura. Não se preocupem que o cabelo ele não vai perder o comprimento do fio. Meu cabelo é bem cheio, gente. É por isso que eu faço ele todo desconectado sempre. Porque ele é muito cheio, tem muita volumagem de cabelo. E ele é grosso. É que eu tô vendo aqui direito. Pronto. Agora, olha. Tá? Ó, bonitinho. E agora a gente só vai tirar ele daqui, olha. Todo aqui, ó. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode baixar aqui, bem o comprimento dele. O que a gente pode fazer, olha? Eu dei uma desconectada nele, legal. Aqui. Fiz uma escova nele antes, para a gente cortar ele seco, sabe? Aí o que a gente pode fazer? Aqui atrás, colocar o cabelo. Olha. Pode ser com pente, pode ser com a mão mesmo, tá? Dividir o cabelo no meio. Aqui, ó. Tá? E vir para frente e dar uma cortada nele aqui no comprimento. Quem quiser cortar, eu vou dar só uma paradinha mesmo, só para vocês verem, tá? Porque o meu comprimento, eu não quero cortar muito ele. Mas quem quiser pode cortar de acordo com o comprimento que quiser, tá bom? Aí faz ele bem aqui. Olha, penteia ele para ficar bem certinho.
Depois eu mostro para vocês as camadas que ficou nele, tá? Vou resolver aqui o comprimento do fio. Então, eu vou cortar uns 2 dedinhos mesmo, que tá bom. Uns 2 dedos, um pouquinho abaixo mais. Uns 2 dedinhos aqui. Isso aqui tá ótimo, tá? Aí, fica com vocês. Mais ou menos os 2 a 3 dedos que eu vou cortar meu cabelo, que geralmente eu corto isso, tá? Depois de uns 3, 4 meses, né? Tem mais ou menos uns 4 meses que eu fiz o último corte. Os 3 dedos, tá ótimo. Para manter o comprimento, porque eu não gosto do meu cabelo muito comprido, mas também não muito curto. Tá bom? Então, olha, vai ficar aqui, um pouco abaixo, quase no peito. Aí eu venho e puxo para cá. Isso é pro comprimento, tá? Olha, puxo para cá, para fazer, para a gente ter a medida certa, que a gente vai cortar ele do outro lado. Assim, ó. Bora ver. Olha, as camadas já estão aqui, olha. Isso vai ser só o comprimento mesmo. Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá? O que eu cortei tá aqui e essa vai ser o que a gente vai cortar agora. Ó. Bom? Aí eu venho pra cá, dou uma acertada. Ver se tá tudo alright. Tá tudo certo. Pode colocar um pouco a tesoura aqui também, para desconectar. Já que o corte é todo desconectado, o comprimento pode ser, as pontas também pode ser. Tá? Com a pontinha da tesoura, a gente vai desconectando o cabelo, olha. Ver se tá tudo certo. Tá bom? Não tem nada atrás, tá? Tudo pra frente. Pronto. Ó, tudo bonitinho, tá? Todo desconectadinho. Esse é o comprimento. Gente, olha. Agora sim, o bichinho tá bom. Agora sim. Olha, só dar uma ajeitada aqui. Olha, o cabelo foi todo desconectado, tá? No meu caso, ele foi, tipo assim, ele foi refeito esse mesmo corte, né? Foi feito as camadas, mais uma vez as camadas, porque ele já estava assim, já estava mais ou menos assim nesse corte, que eu adoro. Agora para quem tá com o cabelo reto, aí realmente vai aparecer esse corte de cabelo, porque ele é todo feito em camadas repicadas, tá? Assim, ó. Deixa eu colocar um shampoo seco, eu adoro. Olha, esse franjão, gente, ele vai aparecer, tá? No corte. É aquela coisa que a gente puxou, só que vai ficar assim, nesse corte, ele pode ficar até um pouco mais aqui nos nossos olhos, né? Tipo
a franja Brigitte Bardot, tá? Mas vai ser assim, olha, toda a camada aqui, não sei se para vocês verem atrás. Olha. As camadinhas aqui, olha. Desde aqui, olha, é a primeira camada, tá? Mais ou menos no meio do comprimento, onde tem essa primeira camada aqui de cima, olha. É aqui, olha. Mais ou menos aqui, olha. No meio do comprimento do cabelo. Entendeu? Aí começa as camadas do fio, olha. Aqui. É o corte que tá muito na moda e bem facinho de fazer. Ó, pra cá pra frente. Olha. As camadas dele. Aqui dos lados. Olha. Entendeu? Aí é bom, agora é só ajeitar, né? E aí? É só se jogar, gata. Para quem gosta, né, de um cabelo todo, sempre faz esse corte. Pois é. A Stephanie na área. Eu também adoro, adoro. A luz atrapalha. É porque senão não dá para ver, gata. Tem que ter luz. Tem que ter luz, senão vai ficar escuro o ambiente. Tá noite aqui, sabe? Aí eu tô numa janelona aqui, aí vai ficar muito escuro. Aí tem que colocar uma luz mesmo. Tá? Corta mais. Pode cortar mais. Quem quiser cortar mais no comprimento, tá falando? Não, no comprimento tá bom. No comprimento tá bom. Mas pode cortar mais também, pode. Mas esse corte, gente, ele não é um corte assim muito. É estilo long bob, sabe? Mas só que o long bob, ele é um pouco diferente. Entendeu? Ele é mais reto, ele tem poucas camadas, o famoso long bob, né? O Butterfly, que vai ser o corte do ano, tá? Todas as marcas, empresas estão apostando nesse corte de cabelo. Já tinha visto ele no final do ano, tá? Em dezembro, lá pelo dia 25, 26, eu já tinha visto ele, que estava em alta, tudo. Queria fazer, só que não tive tempo. Agora eu vim e cortei aqui com vocês. Um beijão para todo mundo. Vamos lá, dar oi aqui para. De onde eu parei? Recife, Elefante Soul, hello, hello, Explore Malásia, hello, hello, hello. A Kate Souza, Cia, um beijo para você. Como fazer um louro bege acinzentado para cabelo castanho médio natural? Castanho médio, mas seu cabelo tá virgem? Um loiro bege acinzentado pode ser o 9,31, a cor do meu cabelo mesmo, tá? É um louro bege, não, pode ser, é o louro bege o 9,21, tá? Esse é o louro bege dourado que eu tô. Tá? 9,21. Então, pode ser feito, se o seu cabelo tá virgem, pode ser pintado, né, com uma coloração e colocado ele com um reforçador de clareamento, tá? Não precisa descolorir. Agora, se tiver pintado com um castanho, né, que você colocou aqui, castanho natural, um 4.0, 5.0, alguma coisa assim que tá tingido, aí tem que descolorir nesse caso, tá bom? Mas eu tô entendendo que é um cabelo natural, um cabelo virgem, né? Então, pode colocar o reforçador de clareamento, que toda marca tem, tá? Tem que colocar nessa mistura aqui, que são aqueles louros ultra claros, que a numeração deles é acima de 10. 11 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa, então são louros, esses loirão aí, que tem que colocar aqui nessa mistura, tá? Qualquer cor. Mais o 9,21, né, que é o louro bege acinzentado,
E também, se tiver branco para cobrir, coloca o 9.0, 3 quantidades iguais. Se não tiver o 9.0, vai ser só em 2 quantidades iguais aqui, tá? Com um X de 40 volumes. Vai servir só para um cabelo que é virgem, né? Colorido pela primeira vez, entendeu? Pintado. Aí, vai dar tudo certo. Então tá, então vamos lá, corta mais. Para quem tem o cabelo longo, vai fazer a mesma coisa. A mesma medida, só que vai cortar mais, né? Porque o cabelo é longo, bem longo, tá no meio da costa ou, né, ou na cintura. Então vai cortar do mesmo jeito aqui. Mete a tesoura, gata, porque vai ficar assim, vai ficar esse o comprimento, gente, o que eu fiz aqui em cima, ele não vai mexer, como eu falei para vocês, entendeu? Ele não vai mexer no comprimento. Mexeu no comprimento porque eu cortei no final aqui com vocês também o comprimento dele, entendeu? Assim. Aí sim a gente mexe no comprimento daquela outra vez que eu cortei. Agora, com as duas, os dois pomponzinhos aqui preso, não. Só vai mexer nas camadas que vão ser desconectadas. O comprimento não vai mexer. Nessa parte que a gente coloca para cima. Entendeu? É por isso que tem que cortar o comprimento. Se quiser cortar o comprimento, tem que cortar aqui. Como eu fiz. Tá bom? Aí tira o comprimento que quiser. Mas as camadas, elas vão ser feitas bem desconectadas mesmo. Entendeu? O comprimento que tiver, o que tiver no cabelo. Se o cabelo for longo, vai ficar as camadas todas desconectadas nesse comprimento. Se não quiser cortar depois. Entendeu? É assim. É assim que vai ficar. Ana Mendonça, um beijo pra você. De Norá, top. Um beijão, gata. O Messi, hello, hello, hello. A Stephanie, um beijão pra você, gata. Um beijão. A Rose na área, um beijo pra vocês. A Ana Mendonça, eu também já me aventurei a cortar sozinha. Eu sempre corto meu cabelo. Sempre. Eu faço tudo nele, né, gente? Eu sempre coloco aqui na playlist passo a passo, tudo que eu faço nele, né? Eu já cortei vários tipos de corte. Long bob, sempre cortei, eu coloco aqui. Vídeo antigo, você acha? Amei a Rose, obrigado. A Cleide na área. Beijão, gata. É só se jogar. Tá na moda, né? Esse corte, então, todo desconectado aí. Olha lá as camadinhas. Quem tem o cabelo muito tem pouco volumagem de fios, sabe, gente? É que eu tô falando de cabelo bem ralinho mesmo, tá? É bom não usar, não cortar esse corte. Por quê? Porque vai diminuir o volume. O cabelo já tá ralinho, né? Aí não. Só corta mesmo ele em fio reto, nesse caso, que quando o cabelo é bem ralinho, quanto mais fio reto, é melhor, para encher, no caso, né? Que a pessoa não quer perder o volume dos fios. Então, quanto mais a gente cortar fio reto, o cabelo ele enche mais, tá? Mas como o cabelo é assim, cheio, ou então você tem um cabelo assim, de médio para cheio, então você pode usar esse corte sim, não tem problema nenhum. A Ana Mendonça, você tem uma dúvida? Vamos lá, gata. Um beijo para você. Tenho uma dúvida, 6.0 ou X de 10 é a mesma cor? Fica a mesma cor, deve ser isso? Com o X de 30 volumes, poderá conhecer. Não entendi. Poderá conhecer? Só entendi até aqui, né? Se é o X de 10, fica a mesma cor com o X de 30? Não. O 6.0, não. O 6.0 com X de 10 volumes, ele vai ficar a cor natural do seu cabelo. Por exemplo, se o seu cabelo for castanho, castanho ou louro escuro, vai ficar, principalmente os castanhos. Se for feito um cabelo um cabelo virgem, por exemplo, um cabelo virgem e a gente vai colocar, a gente tem um cabelo nos tons castanhos, qualquer que for que seja, castanho escuro, castanho médio ou castanho claro, e colocar o 6.0 com X de 10 volumes, vai ficar exatamente a cor do seu cabelo.
tá? O resultado não muda em nada. Agora, se for assim no louro escuro, por exemplo, com o X de 10 volumes e colocar esse 6.0, vai escurecer um pouco. Entendeu? O cabelo virgem eu tô falando, né? Tá? Agora, se o cabelo é um cabelo virgem também, né? Se quiser clarear aí vai clarear. Aí coloca o 6.0 com X de 30 volumes, se o cabelo virgem for um cabelo castanho médio, castanho. Para clarear nesse tom do 6.0, tem que ser com o X de 40 volumes, tá? Para um cabelo que castanho escuro, castanho médio, tá? Por exemplo, cabelo virgem, aí a gente quer clarear, colocar o 6.0 e coloca ao X de 40 volumes. Se a gente colocar uma X de 30 volumes, dá para o cabelo castanho médio. Aí dá para clarear nesse tom do 6.0. Por quê, gente? Porque a X de 30 volumes, ela clareia 3 tons do cabelo. Entendeu? 3 tons. Mas a gente conta com o tom que a gente tá, no cabelo virgem, né? Porque quando a gente coloca essas OX assim de 30, 20, 40 volumes, é porque o cabelo é virgem, entendeu? A gente quer clarear esse cabelo, né? O cabelo que vai ser colorido pela primeira vez, porque se o cabelo já tá com uma tinta aí, a gente não pode colocar uma OX mais alta nele, porque ele não vai clarear, entendeu? Tá pintado aí, por exemplo, um castanho, e eu quero colocar um louro médio nele, com uma OX de 30, por exemplo, 7.0. Aí não vai clarear, porque ele tá pintado, entendeu? No caso aí, tem que descolorir, ou fazer uma champusada, é outra história já, né? Tá? É assim, basicamente a OX de 30, ela clareia 3 tons, entendeu? 4 tons da OX de 40. Aí você imagina, né? Entendeu? A Silvia na área, um beijo para você. Meu cabelo é castanho médio, queria clarear com tinta. Gosto dos tons marrons. Qual tinta eu uso? Qual eu uso, né? Quanto tom marrom? 6.7. 6.32. São os 2 marrons. São lindos, são muito usados. Você encontra qualquer marca. Se o seu cabelo é castanho médio, se for virgem, né, um cabelo natural, né, se não for pintado, então usa a OX de 30 volumes. Não, OX de 40 volumes, tá? Para chegar nesse tom de 6, né, que o marrom que eu coloquei aqui. Olha, Ana Mendonça, um beijo para você, que bom falar com você. Tá ótima também, gata. Um beijão no seu coração. Fala da Alemanha, né? Tá aqui pertinho. Tá frio aí? Aqui tá bom. Tô morrendo de frio. Na rua, aqui não. Aqui tá, graças a Deus, tá quente, porque tem aquecedor aqui dentro. Cristiane, um beijo para você. Meu cabelo tá castanho escuro, queria por ele ruivo. Cobreado, dá certo. Castanho escuro. Castanho escuro virgem, nunca foi pintado. Um ruivo acobreado. Dá certo, sim. Ruivo acobreado pode ser o 6 esse tom de 6, né? Pode ser um tom de 7 também. O som de 6 pode ser o 6.4, 6.4, 7.4. Aí vê aí o tom que você gosta, né? Porque é mais escuro, um pouco mais claro, entendeu? Um pouco mais fechado. São os Rubens cobertos. Tem de 5 também, 5.4, mas aí fica mais fechadinho, mais escuro, né? 5.4. Bom? Agora, a OX castanho escuro tem que ser a OX, por exemplo, de 40 volumes, tá? Nesse tom de 5, no tom de 6, colocar 40 volumes.
No som de 7 também, 40 volume. Bom, assim. Agora, beijo, meus amores. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom domingão.